Olá, nós vamos apresentar a disciplina de bases semiológicas, explicando as medidas propedêuticas para uma avaliação correta do sistema locomotor. O exame do sistema músculo-esquelético emprega as técnicas de inspeção, palpação óssea, palpação dos tecidos moles por segmento, grau de mobilidade e exame da força motora. Assim, o exame se divide em estático e dinâmico. No exame estático, prevalece a inspeção. E o exame dinâmico, a palpação e os movimentos. Para a avaliação do grau de mobilidade da coluna cervical, avalie a postura do paciente e toda a coluna antes de examinar seus componentes. Coloque o paciente sentado, observando qualquer deformidade e palpe os processos espinhosos. Examine os movimentos ativos e passivos. Solicite ao paciente que realize a flexão anterior da coluna cervical, flexão posterior da coluna cervical, flexão lateral, comparando-os bilateralmente, e rotação lateral. Para a avaliação do grau de mobilidade do ombro, solicite que o paciente realize a rotação externa e a abdução do mesmo. Assim, o paciente deve tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Solicite em seguida a rotação interna e a abdução. Nesse procedimento, o paciente deve tentar alcançar o acrômio contralateralmente com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas. Para a avaliação do grau de extensão, solicite que o paciente se posicione lateralmente, levantando o braço ao ângulo de 90 graus e os eleve até a altura da cabeça, retornando assim ao ângulo de 90 graus. Abaixe e voltando à posição anatômica. A avaliação do grau de mobilidade de mão e punho, solicite que o paciente realize flexão e extensão do punho, desvio ulnar e radial e oponência. Para a avaliação do grau de mobilidade do quadril e da pelve, solicite que o paciente realize um movimento de abdução, afastando ao máximo as pernas. Em seguida, solicite o movimento de adução, cruzando alternadamente as pernas. Avalie a flexão do quadril e da pelve, manipulando os movimentos de flexão. A seguir, avalie a rotação interna e externa. Para a avaliação do grau de mobilidade do joelho, solicite que primeiro o paciente realize flexão. Assim, o paciente deve ser capaz de flexionar o joelho simetricamente até ficar em posição de cócoras. Em seguida, observe a extensão com o paciente ereto. Observa-se se os joelhos estão totalmente estendidos. A
seguir, avalie a rotação interna e externa do paciente, que deve rodar o pé em sentido medial e lateral. Para a correta avaliação do tornozelo e pé, solicite que o paciente realize flexão plantar e movimentação dos dedos. Assim, ele deve andar com a ponta dos dedos. Em seguida, peça o movimento de dorsoflexão, que ele deve andar sobre os calcanhares. Avalie também o movimento de inversão, onde ele anda sobre as bordas lateral do pé. Para concluir, realize a eversão, onde o paciente anda apoiando-se na borda medial dos pés. Para a avaliação da coluna lombar, peça que o paciente faça o movimento de flexão. Ele deve tentar tocar a ponta dos pés, mantendo os joelhos sempre eretos. Em seguida, realize a extensão, onde o paciente deve se curvar ao máximo para trás. A seguir, é realizado a inclinação lateral. E para concluir, é feita a rotação lateral. O exame da marcha deve ser realizado durante a deambulação normal. Pede ao paciente que ele levante e caminhe, observando como ele levanta e se usa ou não os braços para esse procedimento. Se necessita de auxílio, se usa prótese, bengala ou andador.